Senhor. E o Senhor já tem falado, igreja. Eu até falei com o esposo sobre lá na frente. Eu vou só agradecer e vou embora. Porque o que o Senhor tinha para falar, o Senhor já falou. E o Senhor vai continuar confirmando a mim na tua vida. E assim, igreja, se você tem dúvida que o Senhor está falando, Ele vai confirmar tudo aquilo que Ele já falou desde o início. Para que nós não venhamos sair daqui com dúvida, igreja. Porque Deus tem uma obra para mim e para você. Então, igreja, mais que nós ficar alegre, é motivo de alegria de nós estarmos na casa do Senhor. Eu estou muito feliz, porque eu já tenho sentido a presença do Senhor neste lugar. Eu já tenho sentido a glória do Senhor neste lugar, igreja. Só não sente quem não abre o coração. Porque se você abrir o teu coração, o Senhor já tem falado nos nossos corações. Então, é só o quê? Só nos alegrar mais da presença do Senhor. Então, se alegre. Porque nós temos essa oportunidade de estar aqui para falar desse Deus e agradecer a Ele, porque é só Ele, igreja, que é digno de toda honra e glória. Igreja, eu vou fazer tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração na minha casa. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocou, eu vou fazer. Né? Porque a palavra, o pastor já falou. Né? Deus é tão lindo que Deus já usou o pastor Alexandre para falar através da palavra. Das bodas. Então Deus vai continuar falando. O louvor que o Senhor colocou no meu coração, o caçoado louvor. Está vendo, igreja? O nosso Deus não é Deus de confusão. E se você entrou aqui tendo dúvida daquilo que o Senhor falou no teu coração na palavra inicial, o Senhor vai confirmar através da palavra dele para você não sair. Não é um filho de dúvida nesta noite. Amém? Vamos estar abrindo lá em Mateus 22. Amém? Jesus está na casa, igreja. Eu não estou na casa, mas Jesus está voltando para buscar o povo dele. E quem é o povo dele? Nós estamos aqui nos esforçando, igreja, para chegar naquele grande dia, como foi falado, das bodas. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou fazer assim, eu vou ler a palavra e depois vou pedir para o Diácono Raimundo me ajudar a louvar o hino. O escolhido. Amém? Para você não ter dúvida que você é escolhido. Se o Senhor chamou você como escolhido para a grande obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos estar lá, lendo Mateus 22. A parábola das bodas. Amém, igreja? Mateus 22. Obrigada, irmã. Porque aqui fica levantando a folha. Amém? Então, vamos lá, igreja. Amém? Amém! Então Jesus, tomando a palavra, tornou-se a falar em palavras, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bens e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se e dos servos, ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convida para as bodas a todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei entraram para ver o convidado, e viu ali um homem que não estava trajado com vestes limpas, não, veste nupcial. E disse: amigo, como entrares aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai o pé e mão, levai e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu creio que nesta noite tem muitos escolhidos, né? Nós não podemos deixar chamar. O Senhor não chamou eu e você, né? Não chamou para ser escolhido, para fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos estar louvando o nome santo do Senhor. Já com o Raimundo me ajuda, já com o Raimundo. Louvar esse hino. A igreja está de pé nessa noite uma vez, igreja. Glória a Deus! Glória a Deus! Para você não ter dúvida, viu, Brasileira? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória!
Aleluia. Nada é impossível para Deus. Eu quero dizer que você está aqui nessa noite porque você é o escolhido. Olha! Aleluia. Obrigado, Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai levar usado o poder. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Não chora, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta. Buscando a vitória, ele deu o preço. Deus vai te tomar, remove a montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer de caso como ele quer. Passando isso, chega as boas novas. Quem te viu no vai te admirar. Rei do universo, nada é impossível para o nosso Deus. Tudo ele faz, igreja. Só deixa ele Ele não suporta, busca a vitória, ele deu o preço. Deus vai te tomar, remove a montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer o vaso como ele quer. Chega as boas novas, quem te viu no vai te admirar. Deus é nosso Deus, Rei do universo, nada é impossível para o nosso Deus. Como ele Primeiro no seu Pai. Aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Tudo ele faz também com você, igreja. Se Deus não fizer, homem não pode fazer. Ninguém pode fazer por nós, só ele faz. Amém? Então, igreja, vamos entrar assim na palavra. O Senhor já vem falar através do pastor, né? Deus é tão lindo, igreja, que ele confia na palavra do nosso coração, né? E eu acho lindo as coisas como Deus faz. E ali, como o pastor estava falando, eu vou falar a palavra de uma bodas. E aqui vai falar o que? Da palavra de uma boda que o rei. O rei ele manda fazer um convite. E nós sabemos, igreja, que Jesus está voltando. E Jesus faz um convite para mim e para você. Um convite o quê? Para nós participar dessas bodas. Né? E é tão lindo que vai dizer que no finalzinho vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Igreja, o que eu entendo com isso? Que muitos, Jesus chama muitos, mas nem todos querem fazer a vontade do Pai. Porque a gente vai ver que o convite que aquele rei faz, vai falar que era uma bodas. Era uma festa de casamento, igreja. E eu fico imaginando, igreja, eu fico imaginando louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, meu Pai. Vou esperar, amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Para que nós não vamos ficar dispersos, igreja, amém? Então, igreja, como eu estava falando aqui, vai dizer de uma palavra de bodas. E vai dizer assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou-se a falar em parábolas, dizer: o reino do céu
é semelhante a um certo rei que celebrou a boda do seu filho. Aqui vai falar de um rei que ele estava fazendo uma festa de casamento. A festa o que? Para os seus filhos. E ali aquele rei pega e manda os servos dele convidar. Vai lá e convida o povo para o casamento. Igreja, fica imaginando, não é bom quando nós somos convidados para uma festa de casamento? Igreja, quando nós recebemos um convite, não é qualquer pessoa que recebe o convite, né? Recebe o convite aqueles que nós o quê? Nós temos o quê? A proximidade, que nós temos amor, nós temos carinho. Ninguém vai chamar para uma festa de casamento pessoas que você não tem afinidade, né? E aí, a princípio, vai dizer que o rei, ele convida. Daí ele usa o rei e faz um convite. Mas ele vai dizer que ele faz um convite o quê? Especial. Aí ele manda levar o convite naquela casa. Só que vai dizer que aquele que quando ele leva o convite, eles rejeitaram. E eu quero dizer, igreja, quantos convites o Senhor tem feito? Porque entende, igreja, que o chamado é para todos. Quando Jesus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, o Senhor está chamando todos, igreja. O Senhor não só chama eu e você. O Senhor chama aquele que está lá fora. O Senhor chama o que está dentro. O Senhor chama todos. Mas a gente vai ver no decorrer dessa história que nem todos aceitaram aquele chamado, né? Que muitos rejeitaram. E quantos estão rejeitando o chamado? Igreja, imagina assim, você está recebendo um convite para o casamento. E aqui não vai dizer que é um qualquer casamento. O Senhor está convidando eu e você para bodas. É assim, essa boda que significa que é o reino do céu, igreja. Jesus está convidando eu e você para ir para o céu. E muitos estão rejeitando o convite da salvação. É isso que nós temos que entender. Jesus não chamou eu e você à toa. Porque, como eu falei desde o princípio, Jesus morreu por nós, igreja. Não foi por casa, não foi por bens materiais. Jesus chamou eu e você por quê? Para quê? Para nos levar para o céu. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para a tua vida. E que entendemos isso, que nós não podemos desprezar esse chamado. Não podemos desprezar o chamado que Deus está fazendo para mim e para você, né? Porque aqui vai dizer que Ele chamou e muitos rejeitaram. Por que vai dizer que eles rejeitaram? Porque muitos estavam o quê? Preocupados com seus afazeres. Porque vai dizer bem assim, ó. Depois enviou outro servo dizendo, e enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda. E estes não quiseram vir. Igreja, quantos não querem vir? Quantos Jesus está chamando para, vem que eu quero te salvar. Vem que eu quero transformar a tua história, a tua vida. E muitos estão rejeitando o plano da salvação. Mas eu glorifico a Deus porque nós somos esses poucos que estamos aqui o quê? Recebendo esse convite. Porque aqui vai dizer que poucos foram escolhidos. E eu vejo que nós estamos aqui, igreja, nós estamos aceitando esse convite da salvação. Porque eu entendo, como o pastor falou, muitos são chamados, muitos não querem. Como o pastor falou, muitos estão na casa do Senhor, muitos estão na presença do Senhor, mas não querem ser salvos, igreja. Porque para entrar numa festa de casamento, não é de qualquer maneira que a gente vai entrar. Eu entendo assim, quando a noiva e os noivos viram um convite, não é assim, minhas irmãs? Tem quem que fala, ó, o vestido a roupa das madrinhas vai ser assim, o dos padrinhos vai ser assim, tem um padrão. E a gente vai ver que no decorrer dessa história, tem um padrão para entrar no reino do céu. Igreja, a gente vai entrar no reino do céu de qualquer maneira. Porque vai dizer, nós já vimos no decorrer dessa história que muitos foram receber um convite. Mas quando a gente recebe um convite, o Senhor está falando, tem um convite. Mas para você entrar no céu, não é de qualquer jeito. Para você entrar no céu, tem que ter transformação. Para você entrar no céu, você tem que renunciar ao pecado. Porque como foi falado, o que nos separa do amor do Senhor? Nada nos separa do amor do Senhor. Mas o que faz a gente separar de Deus é o pecado. É isso que faz nós se separar do Senhor. Para louvar o seu nome do Senhor, que nesta noite o Senhor dá o quê? Para nós refletir. Como está a minha vida nesta noite? Igreja, que não basta só nós estarmos na casa do Senhor. Não basta só o Senhor chamar e nós vamos aceitar esse convite. E eu entendo que quando o Senhor fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, eu entendo que o escolhido ele não faz mais a vontade dele. O escolhido ele faz a vontade do Pai. Porque não adianta eu estar na praça, não adianta o Senhor me convocar, me chamar, e quando o Senhor me escolher, eu não querer obedecer. Eu estou fazendo a parte, eu estou sendo escolhido, igreja? Não estou. Porque ali, o Espírito Santo me fazendo me lembrar, quando os homens, eles chegam a uma certa idade, tem que ser alistamento. Tem que ser alistamento. E eles são convocados a ir para o alistamento. E muitos são chamados para ir lá. Mas quando chega lá, não são todos que são escolhidos. É isso que eu estou dizendo, eu chamei. Mas nem todos são escolhidos. Por que não são escolhidos? Porque muitas vezes não quer se adequar àquilo da maneira que o Senhor quer, igreja. Não adianta nós estarmos na casa e nós não se
convite para mim e para você. Que nós não venhamos desprezar esse convite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí vai dizer assim, ó. Porém, eles não fazendo caso. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Imagina, gente. O Senhor está fazendo um convite para mim e para você. Com todo amor, todo carinho. Que Ele deu a vida dele naquela cruz. No chamado do Senhor também não foi fácil. E ali tem que Ele fez o convite, se entregou. Com todo amor e carinho. Porque quando os noivos Ele prepara a igreja, é tudo com amor e carinho. Não é? Você prepara aquele banquete. Você prepara tudo lindo. Com muito amor e carinho. Quando você faz um convite, a maioria despreza. Imagina o coração daquele rei. Ele deve ter ficado muito triste. E assim é o Senhor com nós. Quando o Senhor faz um convite, ali quando o Senhor morre por nós na cruz, e nós não aceitamos, como o Senhor fica ali de cima? Falando, nossa, eu chamei meus servos. E muitos não se colocam na posição. Muitos não dá valor. O amor que Jesus morreu na cruz, igreja. Porque nós temos que dar valor se Jesus naquela cruz. Porque não foi fácil que Ele passou naquela cruz. Não foi fácil. E mesmo assim vai dizer que muitos rejeitaram. Mas aí Ele faz? Envia os servos novamente. Mais uma vez Ele envia os servos. Vai lá, eles não quiseram, mas envia os servos que tem outros que querem. É isso que eu estou dizendo para mim e para você. Muitos não aceitaram o primeiro convite. E aí Deus insistiu. E quantas vezes Deus está insistindo comigo e contigo? Porque Deus está misericordioso, igreja. Quantas vezes o Senhor está insistindo comigo e contigo? Falei, eu te chamei para uma grande obra. E por que você está rejeitando o chamado? Por que você não quer viver o chamado, igreja? É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Porque o seu rei poderia muito bem ter falado, já que eles não querem o convite, acabou o problema dele. Mas a gente vai ver aqui um decorrer da história que o rei pega e fala, não, vai lá. Eu vou enviar novamente mais um servo para lhe fazer um convite. Quem eu entendo com isso? O amor. A misericórdia de Deus comigo e com você. E nós não devemos desprezar esse amor e a misericórdia do Senhor, igreja. Porque a gente vai ver que o Senhor é misericordioso. Mas vai chegar um tempo que acabou a misericórdia do Senhor. Porque aqui está dizendo que as bocas, Ele está indo às portas. Aqui está representando o quê? A bodas do Cordeiro. Está representando o que? A volta de Cristo. E Jesus está voltando, Ele está dando essa oportunidade. Para mim e para você hoje, o quê? Se nós não estamos da manhã que o Senhor quer, para que nós vamos nos examinar. Se examine nesta noite. Como está a tua vida? Você está aceitando o chamado que o Senhor tem na tua vida, igreja? Nós estamos aceitando esse chamado? Porque o chamado muitas vezes dói. Né? O chamado não é fácil. E muitas vezes o Senhor chamou aí você e você está passando por um processo. E você não está entendendo esse processo. Aí você fala, Senhor, por que eu estou passando por tantas coisas? Senhor, porque com tanta angústia, tanta perseguição, tanto levante. Mas sabe por causa disso? Porque você foi chamado. Você é escolhido, igreja. E nós temos que entender que o escolhido não tem a vida fácil. Jesus, Ele foi escolhido o quê? Para morrer por mim e por você naquela cruz. Foi fácil a história de Cristo nessa terra, igreja? Foi fácil o chamado do Senhor? E Ele rejeitou o chamado? Ele foi até o fim. Por que, igreja, eu falo isso? Porque muitas vezes nós queremos rejeitar o chamado. Porque às vezes a luta está tão grande. A angústia está tão grande na tua vida. E você fala, não, Senhor, eu não quero mais esse chamado. Mas o Senhor fala para mim e para você que a obra que Ele começou na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele fala que Ele começou na minha e na tua vida, Ele é fiel. Só basta que nós colocar na posição, igreja. Porque não adianta nós sair da nossa casa, vir para a igreja. E não adianta nós não aceitar o chamado. Porque a gente vai vir e depois a gente vai ficar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vai dizer bem assim, então disse aos servos, a boda, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída do caminho e convida para a boda a todos quanto encontrados. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aqui vai dizer que o Senhor manda mais falar, convida a todos. Convida a todos. Ele já está dizendo para mim, o convite é para todos. Mas muitos não quiserem. E o mais lindo, que o Senhor fala, convida a todos, tanto os maus quanto os bons. Igreja, Deus não está preocupado se nós somos maus, somos bons. Quando a gente entrou aqui, quem éramos nós? Quando o Senhor fez o chamado para mim, para a tua vida, quem éramos nós, igreja? Ninguém aqui é bonzinho. Se não for misericórdia do Senhor na minha e na tua vida. Porque aqui o Senhor vai dizer o quê? Chama tanto os bons quanto os maus. Jesus não está preocupado se você é bom, se você é mau. Porque muitas vezes o Senhor faz o chamado e nós falamos, não, Senhor, deixa eu me preparar primeiro. Senhor, deixa eu me consertar primeiro. Senhor, deixa eu tirar os vícios primeiro. Mas o Senhor está falando, não,
Senhor. Sabe quem transforma a gente? É o Espírito Santo de Deus. Porque se nós Espírito Santo, a gente não consegue transformar, igreja. É isso que nós temos que entender, então vamos parar de dar desculpa. Porque eu falo isso porque eu sou assim na igreja. Muitas vezes o Senhor quer nos usar, Deus tem um chamado individual para cada um. E você fala, não, Senhor, deixa eu me preparar primeiro. Senhor, deixa eu saber ler primeiro. Senhor, deixa eu fazer isso primeiro. Senhor, deixa eu orar na hora. Mas o Senhor não está preocupado com o seu celular. Vem como você está. Né? Porque aí o Senhor ele aceitou a todos, igreja. Essa é uma salvação para todos. Mas ele vai dizer que muitos não quiseram. Mas aqueles que quiseram receberam a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E disse então ao rei os servos. Aí vai dizer assim, e vai dizer que quando eles entraram com 11, e o rei entrando para ver os convidados, via ali um homem que não estava trajando com veste oficial. Você entendeu, igreja? O importante das nossas vestes, como que está as suas vestes? Aleluia! Como que está? Porque mesmo o rei fez o convite, ali entrou todos. Mas eu entendo que mesmo entrando todos, ele não podia entrar de qualquer maneira. Mesmo ele recebendo o convite, ali ele tinha que estar trajado. Né? E ele vai dizer que o rei chegou para ver os convidados. E ele vai dizer que tinha um homem que ele não estava com as vestes nupcial. O que significa as vestes nupcial? Uma veste limpa. Ele tinha que estar com as vestes limpas. Porque a gente não vai chegar diante do rei de qualquer maneira. Nós não podemos chegar diante do nosso Deus de qualquer maneira, igreja. E muitas vezes nós temos chegado diante do Senhor de qualquer jeito. Mas aqui vai dizer o quê? Porque ele quis ser vídeo como está, mas não permaneça. Porque muitas vezes o Senhor faz um convite, nós aceitamos, nós queremos permanecer como está, igreja. E nós não podemos permanecer. Porque mesmo o Senhor fazendo um convite para aquele servo, para aquele homem, ele teve que se preparar. Como foi falado daquelas 10 virgens. Elas tinham que se preparar, a igreja. Então o que nós estamos fazendo? Já que nós estamos nos preparando, igreja, como que está a minha tua veste? Porque se as nossas vestes não estiverem limpas, olha o que vai acontecer comigo e contigo, igreja. Disse então ao rei e aos servos: amarrai-os o pé e a mão, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que eu entendo com isso? Que se nós não tivermos nossas vestes limpas, se nós não estivermos adequados, quando Jesus voltar, a gente não vai entrar para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer entrar para igreja? E não vai entrar no céu, igreja. A gente não podemos continuar com nossas vestes. Aí o Senhor perguntava: fala para a minha igreja como que estão as vestes da igreja. Não estou falando essas vestes na igreja. Como que está o teu coração? Seu coração está com raiva? Então peça perdão nesta noite. Seu coração está com raiva de alguém? Está com ódio? Você está com inimizade com alguém? Como que está o teu coração? Porque não adianta, se nós não tivermos o coração limpo, a gente não vai entrar, igreja. Porque a palavra do Senhor bem clara, sem santificação ninguém verá o Senhor. E muitas vezes nós queremos ver o Senhor. Muitas vezes nós queremos ir para o céu, não queremos? Mas para ir para o céu não é de qualquer maneira. Para ir para o céu temos que estar com a nossa veste nupcial, igreja. É isso que eu vou dizer para você. Veste nupcial significa veste limpa. E em Eclesiastes 9:8 vai dizer bem assim: em todo tempo sejam alvo as tuas vestes. É quando? Em todo tempo. Não é só hoje, não é só umas horas. Em todo tempo, igreja, a nossa veste tem que estar limpa. Porque nós não sabemos que hora que Jesus vai voltar. Ele fez a promessa. E se a gente vai ver Jesus está às portas. E se Jesus voltar para mim e para você hoje, como estão as nossas vestes? Como que estão as suas vestes hoje, igreja? Porque nós temos que estar na casa do Senhor e estar com raiva do meu irmão. Nós temos que estar na casa do Senhor e estar com raiva do meu marido. Nós vamos estar na casa do Senhor e não ter paz com os irmãos. Nós vamos estar na casa do Senhor
E você não está entendendo. Por que, Senhor? Tanta luta. Mas sabe por quê? Porque o chamado que Deus tem é grande na sua vida. Lembra de José? Lembra de José? Ele tinha quantos irmãos? Mas quem foi escolhido? Foi ele. Foi fácil a vida de José, igreja? Mas Deus não deu a vitória para ele? E por que Deus vai dar a vitória para mim e para você? E por que Deus vai capacitar em você, igreja? Essa está falando para mim e para você, o chamado não é fácil. Mas quem chamou é poderoso para nos dar a vitória. Quem chamou é poderoso para nos capacitar. Né? Aí eu só deveria fazer a lembrança de Davi. Davi tão pequenininho, desprezado. Ninguém dava nada para Davi. E quantas vezes ninguém dá nada por você? Né? E muitas vezes nem nós dá por nós mesmos. Nem muitas vezes nós acreditamos no nosso chamado. Mas Deus acredita. Deus acredita em mim e você. Porque para Deus fazer a obra não depende de nós. Quando Jesus morreu na cruz, não fui eu que fui até o Senhor primeiro. Foi Jesus que foi até nós primeiro. Então depende de mim de você aceitar esse chamado. Então eu quero dizer para você, igreja, não corra do seu chamado. Sabe por quê, igreja? Porque antes de Deus dar a vitória, vamos passar por tantas coisas. Né? E muitas vezes não entende, né, Cris? Né? Muitas vezes a angústia está tão grande, igreja. Porque eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Né? Porque é experiência, igreja. Porque uns tempos atrás estava tão oprimido, igreja. Então, enquanto nós estamos na casa do Senhor, estamos oprimidos. Quantas vezes o diabo vem com toda a força para querer nos parar o nosso chamado. Mas ele não tem poder sobre a minha tua vida. Ele não tem poder, porque chamou ele você foi Jesus. Então continua firme, persevera nesse chamado. Não corra daquilo que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor falou que porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Aí o Senhor me fazia me lembrar. Da porta estreita. Né, igreja? Que para servir a Deus não é fácil. Né? A porta é estreita, o caminho é estreito. Porque para servir a Deus, para ser escolhido, a gente não pode andar da maneira que a gente quer. E muitas vezes nós não entendemos isso. Né? Para ser escolhido, você tem que renunciar. Quando o Senhor fala para você renunciar a pai, mãe e filho, não é para você abandonar. Mas quantas vezes nós temos colocado isso em prioridade? Quantas vezes o Senhor tem chamado na nossa vida e nós temos colocado tantas coisas em prioridade? Né? E aí, será que nós estamos obedecendo o chamado? Será que nós somos esses poucos escolhidos, igreja? Porque para pensar muito seu chamado e poucos escolhidos. Como está a casa do Senhor hoje? Né, igreja? Deus chama tanto a igreja do Rei, a casa do Senhor está aqui. São poucos. Mas eu creio que são poucos que o Senhor tem levado. São poucos de sinceridade. São poucos que querem entrar naquele grande rei, naquele grande dia. Então se alegra. Se alegra com esse convite que o Senhor fez. Igreja é tão gostoso. Quando a pessoa faz um convite, você fala, nossa, eu fui lembrado. E Deus está fazendo esse convite. Então se alegra, igreja. Então nós temos que se alegrar com esse convite das bodas. Igreja, porque se nós rejeitar o convite, nós estamos rejeitando o quê? A salvação. Então já pensou, igreja? A rejeitar a salvação? Rejeitar aquele céu maravilhoso. Que ela vai dizer que não tem tristeza, não tem dor, não tem mais nada, é só alegria. Né? Essa angústia que você muitas vezes sente, você não vai sentir mais. Essa tristeza que muitas vezes nos afronta, a gente não vai sentir mais, igreja. Então eu quero dizer para você, vale a pena. Vale a pena. A única coisa que eu vejo que Deus requer nessa passagem é as vestes. O mais lindo que eu vejo assim é as vestes. Porque vai dizer, quando aquele rei entra e vê aquele servo sem a veste, ele questionou. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Não adianta nós estar aqui cantando. Não adianta nós estar aqui orando. Né? Mas não tiver a nossa veste limpa. Porque, igreja, porque quantas vezes Deus já se levanta, joga uma seta no nosso coração. Mas se nós deixar aquilo crescer, nós vamos se afastar do Senhor. Nós temos que entender que nós estamos na casa do Senhor, o diabo balança a seta. Muitas vezes no meu, na tua mente, no meu e teu coração, para quê? Nos tirar do propósito, para querer sujar nossas vestes. Então não deixe que nada venha sujar as tuas vestes, igreja. Não deixe que o pecado, não deixe que nada venha sujar. E se por algum motivo sujou, peça perdão para o Senhor nesta noite. Peça perdão porque Jesus vai voltar, igreja. Porque se nós não nos arrepender, Jesus vai voltar e a gente vai ficar. Então esta noite o Senhor está falando para mim, eles estão às portas. Que aqui vai falar das bodas do Cordeiro, que Jesus está voltando. E se Jesus voltar hoje para mim e para você, como que está a minha tuas vestes? Porque eu vejo aqui que o Senhor falou, pode chamar todos. Né? Pode chamar dos bons, rico, pobre, doente. Mas uma coisa que o Senhor questionou foi as vestes. E ele falou que, ó, você não tá com as vestes adequadas. Então pega e tira ele da festa. Sai da festa. Porque você não é digno de estar na festa. É que o Senhor está falando, vou voltar. Igreja,
nós estamos pagando preço, mas a gente não paga preço nenhum. Porque quem pagou o preço foi Jesus. E o preço que Jesus pagou foi alto, foi preço de sangue. O que nós pagamos? Igreja, você tem uma casa, você tem comida, você está com saúde. Que preço que a gente paga? Quem está sendo chicoteado aqui? Quem está sendo golpeteado? Quem está sendo? Nós não passamos nada que Jesus passou. E mesmo assim nós rejeitamos o chamado. E muitas vezes passamos por um e nós queremos parar. Mas lembra que Jesus fez comigo por você na cruz? Lembra que ele não rejeitou o chamado. E eu quero dizer, persevera. Porque muitas vezes o inimigo se levanta. A pessoa se levanta contra a tua vida. Não é assim na nossa vida, igreja. Não é assim que funciona? Muitas vezes você está bem, aquela luta espiritual travada, igreja. Mas sabe por quê? Porque você é chamado. Você é escolhido. Então o diabo vai se levantar contra mim e a tua vida. Vai se levantar para cair. Mas não se preocupe em ter as suas vestes nupcial. Porque se não tiver, igreja, Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Amém? Então você fica com essa palavra. Porque eu nem é para o mundo falar. Porque o Senhor tem falado desde o princípio. E Deus confirma, né? Por que Deus está confirmando? Olha para pensar, né? Porque Deus é misericordioso. Porque ele usou um pastor para falar e está confirmando. Porque ele é misericordioso, ele só está dando chance. Assim como ele enviou 2 vezes, ele hoje falou 2 vezes. Você viu como Deus faz? Ele enviou 2 vezes a mesma palavra. Para que a gente acordar, igreja? Nós não podemos ficar dispersos. Nós não podemos estar na casa do Senhor achando que estão agradando, mas quando Deus chamar você não quer fazer. Né? Que chamado é esse? Que escolhido é esse? Que escolhido que nós somos? E quando Deus chama, fala, não vou, Senhor. Ah, Senhor, eu não quero. Igreja escolhido, não adianta. Por mais que você queira correr, não tem para onde correr. Porque Jonas quis correr. Não quis correr, igreja. Mas ele não teve que ir. O que Deus fez? Deus fez assim, ó. Você vai onde eu quero. E é assim que Deus faz, porque eu quis correr. E hoje eu estou aqui, mas glorifico ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Eu glorifico a Deus por esse amor. E Deus tem comigo com você. Porque Deus conhece a minha estrutura. Deus sabe que nós somos ser humano. Deus sabe que nós somos pó e cinza. Deus sabe que nós somos carne, somos falhos. E mesmo assim, o Senhor não desiste de mim, de você. É que o Senhor está falando, eu amo vocês, igreja. Mas a única que eu quero levar vocês para o céu. Mas a única coisa que eu exijo de vocês é o quê? Veste limpa, santificação, sem pecado, sem nada. Igreja, a gente peca. Se eu falar que eu não peco, eu estou mentindo. A gente peca, porque nós somos vários pecadores. Só que nós não podemos ficar o quê? Na prática do pecado. Né? Porque muitas vezes o pecado vem contra a minha tua vida. Nós vamos fazer o quê? Vamos rejeitar. Lute para rejeitar. Né? Porque se eu falar que aquele lugar quando ele não peca, eu estou mentindo. Porque muitas vezes ele não peca. Né? Muitas vezes o diabo vem, né, jogar certo. Aí, irmã, fica com raiva daquela irmã. Não fala com ela não. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e abraço. Sabe o que você faz? Você vai convidar o cara para Satanás? É quando ele fala, vira a cara para a irmã e você fala, eu vou amar. Isso é o evangelho. Sabe como nós vamos vencer? Quando o Satanás que tiver querendo ver você prostrado e você fala, não, eu quero as minhas vestes limpas. Eu sou santificado, eu sou separado. Eu quero ir para o céu. Eles não têm que fazer igreja. Mas isso quer o quê? Isso requer o quê de nós? Tem que querer. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas se você quiser, você vai chegar lá. Em nome de Jesus, eu quero, igreja. E eu creio que cada um que está aqui quer. Ninguém está aqui brincando. E se tiver alguém brincando, se corrija. Se corrija, igreja. Sabe por quê? Porque vai ser que na volta Deus chamou e eles entraram no casamento. Mas eles, o que o Senhor fez? Tirou. Isso é para nós refletir. Como que está a nossa vida na casa do Senhor? Como que está a nossa vida lá fora? Porque servir a Deus aqui é muito fácil. Louvar a Deus aqui é muito lindo. E na prova? E quando seu irmão te calunia, você ama ele? Ou você despreza ele? Ou você ora por ele? E libera perdão? Nós temos que liberar perdão, igreja. Se alguém te perdoa, libera perdão. O Senhor está falando, limpa as tuas vestes hoje. Hoje é o dia de nós limpar nossas vestes, igreja. Porque não adianta nós estar aqui e não subir. É muito triste. Então eu falo, Senhor, como estão minhas vestes? Porque isso nos fala, igreja. Mas hoje o Senhor trazei você nessa noite para lembrar que se não tiver a veste limpa, nós não vamos subir. Amém? E Jesus está voltando a dizer para você, fique com essa palavra, né? Que Deus continue falando no teu coração. Se você tinha dúvida, não tenha mais dúvida, porque você é escolhido. E escolhido não faz a vontade de Deus. Escolhido faz a vontade do Pai.
Eu entendi o processo porque dessa palavra, né, igreja? Depois eu entendi porque eu queria. Eu sou, a gente fala que é escolhido. Mas quando Deus quer usar, nós quer o quê? Correr. Não corra, igreja. Não corra, não. Né? Porque não é muito falar. Às vezes um abraço seu cura. Né, igreja? Às vezes um abraço seu cura. Né? Deus te usou, está chamando, levantando você para curar. E muitas vezes, sabe quando muitas vezes você já estava falando para o Senhor, Senhor, por que nós não vemos cura na casa do Senhor? Esse dia eu falei para o Senhor, Espírito Santo, por que nós não vemos cura? Sabe o que o Senhor falou? Hoje em dia não tem aleijado. Todo mundo está enxergando. Mas alguns estão o quê? Precisa de cura interior. Nós precisamos de cura interior. E muitas vezes, esse o Senhor falou, sabe como você cura, Línia? Sabe como você cura? Dando um abraço. Sabe quando você cura? É quando ele está triste e você vai lá e ora por ele. Sabe quando você cura? É quando você olha no ali e dá um abraço nele. Então não é por muitas coisas, igreja. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e achamos que Deus não está operando. Ele opera, Deus não mudou. Deus ele continua operando a minha na tua vida. Mas o Senhor precisa de quê? Precisa de mim e de você. Porque o Senhor chamou os servos para quê? O Senhor chamou os servos para ir e chamar. E Deus chamou eu e você como servos. Para quê? Para chamar, para convidar. Então convide o seu amigo, convide o seu vizinho, convide o seu próximo para quebrar essas botas. Para quando Jesus voltar, ele também subir. Porque muitas vezes nós achamos que é só dever do pastor. Não é só dever do pastor. O chamado é para todos. Jesus chamou todos, chamou a Mari, a Dona Gorete, chamou todos aqui. Para quê? Para uma grande obra. Que obra que é essa? É convidar. Porque os servos chamaram e todos foram. Então você é servo. Então convide alguém para a casa do Senhor. Abraça alguém. Fale do amor de Jesus para alguém. Né? Porque muitas vezes você falou, eu não sei falar. Mas não sabe abraçar? Não sabe? Não sabe orar? É só isso que Deus quer, igreja. Amém? Graças a Deus pela oportunidade. Graças a Deus pela sua causa. Graças a Deus pela cada um. Eu quero agradecer a minha amiga Maria. Viu que Deus continua abençoando a vida dela. É uma grande amiga que Deus colocou no meu coração, igreja. Eu conheço ela há pouco tempo, mas eu conheço ela há 50 anos. E assim que Deus faz, Deus vai colocar pessoas na tua vida.